Então, enquanto não existir esse interesse das pessoas por política, nós vamos sofrer um pouquinho mais. Então, ainda não é o momento do voto ser facultativo. É necessário, mas ainda não é o momento. Mas vai chegar esse momento, vamos nos libertar, né? Mas o brasileiro, lá nos Estados Unidos, por exemplo, Bruno, o americano, ele tem o prazer em votar, né? Ele vai às urnas, ele não é obrigado a ir, mas ele quer escolher o seu representante. É aquele voto consciente. E o político, ele disputa voto a voto a eleição. Ele tem que convencer ao cidadão a sair de casa e votar nele. E hoje, no Brasil, no Rio de Janeiro, o voto é obrigatório. Você é obrigado a votar, você tem que comparecer. Não, você paga uma multa, senão você é penalizado. Mas, se você for analisar o outro lado, é perigoso. Você hoje colocar um país, o voto facultativo, as pessoas de bem vão correr da política, não vão se querer votar, isso pode acontecer, como já acontece, o percentual de pessoas que não votaram na última eleição foi algo assim absurdo no Rio de Janeiro. E nós deixarmos os coronéis assumir de vez o poder. Marcelino Maia, as campanhas eleitorais, como você vê, como elas são feitas? O TRE, ele tem feito o papel dele em supervisionar e acompanhar o processo eleitoral? Olha, Bruno, as campanhas eleitorais muito me preocupam no Rio de Janeiro. Porque aquele candidato que não tem recurso, aquele candidato que é o pequenininho, né, que normalmente eles são usados como massa de manobra pelos grandes políticos. Esse pequenininho, ele provavelmente, a chance de chegar até o poder é muito pequena. Porque os grandes políticos, os grandes vereadores, deputados estaduais e federais, vêm com muito dinheiro, vêm com muito recurso e no final acabam não respeitando o processo eleitoral. Nós vimos na campanha passada, 2008, a Prefeitura do Rio, né, a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro, um maior exemplo, que foram os dois candidatos a prefeitos no final da campanha. De um lado, o prefeito Eduardo Paes, e do outro lado, o Gabeira, onde o Gabeira, Fernando Gabeira, ele respeitou até o final, né, não colocando placas aí em lugares irregulares. Por outro lado, você viu o prefeito do Rio colocando placa em tudo quanto é lugar e lugares até proibidos pelo TRE. Você vê campanhas, Bruno, milionárias. Campanha onde nós sabemos que os políticos gastam 2, 3, 4 milhões de reais numa campanha para vereador. E você vê numa eleição municipal, como também na estadual, que está por vir agora, pessoas que não têm recurso nenhum e fazem um verdadeiro milagre com os seus poucos recursos, divulgando o seu trabalho, as suas propostas, as suas metas. Então o processo eleitoral, ele deve ser sim, muito mais fiscalizado pelo TRE. Eu acho que o TRE está muito longe de ser aquilo que nós precisamos, de ser aquilo que nós queremos para o Rio de Janeiro. Porque a partir do momento que o TRE fiscalizar de verdade e cobrar dos políticos chamados grandes, né, são os homens que mantêm aí um patrimônio absurdo, quando o TRE fiscalizar isso, a coisa começa a funcionar e a coisa vai acontecer no Rio de Janeiro. Marcelino Maia, a imprensa, ela tem divulgado, né, ela tem colocado grandes matérias acerca do nosso país, dizendo que em breve o Brasil será um país de primeiro mundo. O que você acha? Isso procede realmente? Olha, Bruno, todos nós torcemos para que isso aconteça. E o Brasil, ele vem numa crescente muito grande nos últimos anos. O Brasil é um país
que suportou roubalheira, né? O Brasil é muito forte. O Brasil é um país muito rico. Mas até o Brasil chegar a ser um país de primeiro mundo, infelizmente, vai demorar um pouco ainda, Bruno. Por que isso vai demorar um pouco? Porque o nosso povo não se interessa por política, Bruno. Nós precisamos de ter um povo politizado. O Brasil, o Rio de Janeiro, a gente vive aqui no Rio de Janeiro, moramos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, precisa de ser politizado. As pessoas têm que se conscientizar que a política é necessária. Exemplo para você, o povo de Deus. Eu sou cristão metodista, né? Eu fui criado na Assembleia de Deus. Durante toda a minha infância, nós fomos membros da Assembleia de Deus. Infelizmente, ainda existe pessoas na igreja que acham que política é coisa do diabo. Infelizmente, não quer se envolver e nem se informar. Isso é um retrato da grande maioria da população. Porque quando tem uma novela das 8, a pessoa não deixa de assistir para assistir, às vezes, um canal fechado, onde tem uma entrevista de um político e onde a pessoa, talvez, analisando vários desses políticos, e o que ele está fazendo seria um fiscal, né, desses políticos, tomaria a sua decisão correta, procurar se informar um pouco mais. Então hoje, o Bruno, no Rio de Janeiro, vai demorar um pouco ainda. Você imagina no interior do Brasil. Se o Rio de Janeiro, que é um estado onde tudo acontece, né, você imagina no interior do Brasil quando vai acontecer isso. Porque aqui, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, as pessoas não têm interesse por política, com toda a razão, com vários motivos que tem para não se interessar, mas deveríamos nos interessar, porque os nossos netos, os nossos filhos dependem dessa política. Então tem que se envolver, tem que procurar se informar. Esse é o objetivo, esse é o interesse. É você ter sucesso na política também. É você querer saber, você querer se informar, você ir na LERJ, você ir no plenário, você dar a sua opinião, você participar. E as pessoas às vezes criticam, mas não participam. Então, o Brasil chegar a ser primeiro mundo tem que ter um envolvimento maior das pessoas. Porque a partir do momento, Bruno, que a pessoa se envolve e ela procura se informar, participar de uma reunião, ver quais são os projetos que o deputado estadual, federal, ele quer realizar lá dentro, vai tomar a melhor atitude. Então hoje, nós temos muito uma troca no Rio de Janeiro. Você me dá o quê que eu voto em você? É uma troca, é uma barganha. Então, se as pessoas amadurecerem um pouco mais politicamente, procurarem se informar, a coisa vai acontecer, nós vamos disparar, não só sendo o primeiro mundo. O Brasil vai ser a primeira potência. Eu creio nisso. Mas vai levar um pouco mais de tempo, porque tem que ter um amadurecimento político das pessoas. Esse trabalho de informação do TRE também tem que ser um pouco maior, um pouco mais forte. Não sei se você lembra da campanha 2008, quando algumas propagandas foram vinculadas à TV aberta, falando da abelhinha, né? Ficava fazendo aquele barulhinho durante 4 anos para a pessoa. Então ali foram dados vários exemplos.